em coma, né? E de repente, do nada, voltou. Acontece isso. E ela voltou e ela descreveu tudo que conversaram na beira da cama dela enquanto ela estava em coma. Uhum. Qual é a justificativa para isso? O superego estava registrando e deu flashes, entendeu? Então, eu estou dizendo, em outras palavras, que a gente tem uma possibilidade de encontrar situações, entre aspas, inexplicáveis, que pode se aproximar de uma tentativa de clareamento do ponto de vista espiritual, né? Eu poderia, descrevendo um caso desse, falando de superego, falando de consciência projetada fora, da mesma forma fazer uma analogia como se fosse um espírito atuando, influindo e dizendo e revelando situações. Então, a ideia é, ou você tem uma razoável explicação do ponto de vista fisiológico, ou até filosófico, porque consciente da psicanálise está no ramo da filosofia, ou você tem um pé enfincado no mítico. E a explicação aí seria espírita. Exatamente. Espiritualista. Cada cultura vai tentar explicar ao seu modo. A seu modo e seus valores. Pois é. Daí que eu volto de novo. Para você ter uma razoável possibilidade de fugir dessa esfera espírita, espiritualista, influência extra, enfim, é preciso que você tenha razoável noção desses acontecimentos para que ele sirva de reflexão, pelo menos. Mas o caso do superego, ele é fato comprovado e publicado em revista científica. Tanto é que quando eu falo disso no meu livro, eu cito a fonte, né? Ele saiu de uma revista indexada, especializada, a publicação desse artigo, com a recomendação dos médicos, que não durante o ato cirúrgico, tenha cuidado com o que fala, para não influenciar o cara depois. Entendemos isso? Sim. Olha, desculpa, eu só vou fechar e vou parar. Tudo bem, ok. Vou fechar e vou parar. Eu estou dizendo, em resumo, que não é tudo que depende de você, intrinsecamente, fisicamente, que poderia ser a solução e resposta para os acontecimentos. Eu poderia estar falando de um superego que atua fora do seu... Então, é como se o superego estivesse registrando essa experiência de quase morte. Ele registra. Ele registra. Porque um cara toma uma porrada mecânica, o trauma mecânico, ele entra... em coma, ele fica meio esquecido, né, um cara de tempo. Sim, sim. E depois que ele volta, ele não lembra de porra nenhuma, depois ele vai tendo flash e aí ele... Olha, eu assim, professor, eu sou muito devoto a esse tipo de ensinamento, porque eu acho muito válido. Né? Porque eu acredito que uma pessoa não morre, pá, de uma hora para outra. Sim. Não, ele vai morrendo. Né? Ele vai mas morrendo. ele tá morrendo a cada dia. Não nesse sentido. Mas o que eu digo assim, por exemplo, o camarada recebeu um tiro. Ou, para a medicina legal, ele morreu. Pronto. O coração parou, morreu. Parou, tal. Só que ele não morreu. Não morreu. Como assim? Ele está em processo de morte, onde o cérebro está juntando todo tipo de informação, desligando as partes mais vitais, mais importantes que tem um tipo de carga de energia maior. Sim. E está tentando uma espécie de reanimar aquilo. Ou levar aquela pessoa a sensibilidades e a valores e a ideias, por exemplo, lembrando de pai, de filho, cachorro, de Jesus Cristo, de Santa Maria, de tantas outras coisas, como se fosse assim, você está morrendo, mas eu não quero que você morra de qualquer jeito, eu quero que você leve boas lembranças, tá aqui boas lembranças para você, e a pessoa, ela vai se diminuindo a ponto dela chegar a não existência. É plausível. Caraca, muito louco isso. Colabora com lógica. isso. Porque em cada pingo de sangue que você vê derramado de canto a canto, o cara saiu pingando de sangue no hospital. Cada bolha de sangue que você vê por ali espalhado, existem vidas que estavam corroborando com a tua vida e para a tua existência, certo? E que foram gotejadas para fora de você. Então, cada gota de sangue é uma vida menos que você tem, entende? Então, assim, eu compreendo o que ele está falando perfeitamente e dou parabéns, porque o que ele está dizendo é de uma profundidade que não é para qualquer pessoa, não, cara. E, assim, o que ele está falando é para você digerir de uma maneira... para refletir mesmo sobre o que o cara está falando. É poderoso. Então, assim, estou entendendo perfeitamente o que o senhor está dizendo e acho plausível que uma pessoa ela possa, de fato, o cérebro, através de sensores, como se fosse um campo magnético. Né? O cérebro trabalhar com um campo magnético, onde esse campo magnético defende as ondas que vêm contra o cérebro. Entende? E o cérebro reage a essas ondas o tempo todinho. Como o Sol, por exemplo, as ondas que o Sol emite para a Terra, as ondas magnéticas que existem defendem a Terra dessas ondas. Então a gente precisa entender que existe a porra da energia.
tá certo? E essas energias, elas estão o tempo todo ao nosso redor, que não são espíritos. É física e é química. É física atraindo química, partículas, nêutrons, aquela porrada de coisas, certo? Que vai para o mundo subatômico. E eu só discutiria a hipótese espírita quando exaurisse toda essa possibilidade de explicação. Se exaurisse, exatamente. Então não é o caso, porque nós temos quimicamente e fisicamente assuntos tanto práticos como teóricos para discutir sobre esse assunto. Então eu não duvido que existam pessoas que estão acamadas aparentemente mortas, mas elas não estão mortas. Elas estão com alguns sentidos ainda aguçados e, de repente, o cérebro, olha que coisa impressionante. O cérebro, ele, como é um sobrevivencialista, que já recebeu vários tipos de DNAs e cargas genéticas de passados lá na casa do caramba lá atrás, ele é o cérebro que recebeu essas informações. E ele está apto para a vida que está aqui hoje. Então, quando a pessoa está aqui agora, que deu morreu, o cérebro está tentando reanimar essa pessoa. E nesse curto-circuito, já viu quando, por exemplo, você pega aquele fio do ventilador, de qualquer outra coisa? Até no seu microfone acontece isso, certo? Dá uma desconexão. Aí o som de lá não bate mais. Então, o que eu estou falando aqui não é mais comunicado. Então, o que é que o cérebro faz? Procura onde é que está a falha e tenta fazer uma conexão. Fulana, não vai, vem cá. Chama de novo o curto-circuito e a pessoa volta e o batimento cardíaco volta, certo? Dando mais pulso e levando mais oxigênio para o cérebro. E o cérebro conseguiu o que ele tanto queria, não morrer. Ainda tem outra conversa, compadre. Você está entendendo mais ou menos? Tem outra conversa. É fascinante isso, cara. Isso é no lapso de tempo pequeno ou pode acontecer? E pode. Um lapso de tempo grande. Tem pessoas que são declaradas mortas. Que voltam. E voltam até horas, até dias depois, volta. E volta catalepsia. Experiências espirituais. Não, né? pera. Não foi isso. Porque o que o cérebro vai fazer? O cérebro, ele vai te dar uma espécie de compensação, tá certo? Então, assim, para você não cair no duro, ele arruma um fofo para você. Porque a mente dói. Entende? Então a mente é como se fosse uma pedra muito forte que quer derrubar a parte mais sensível do cérebro. E como ele é um bicho muito inteligente, o que é que ele faz? Ele gera sensações. Ele é um mundo, é como se fosse um mundo encantado. É um mundo mágico, onde ele se entrelaça com todo o corpo. Entende? Uma sensação que tá aqui, ó. Eu sei exatamente o que estava fazendo. O cérebro se conecta com tudo. Então o que acontece? Ele gera sensações e manda para você informações precisas para que você não se sinta embaraçado. Então ele manda uma luz, é uma luz no fim do túnel, né? É uma pessoa que apareceu, um Jesus. Ele vai dizer qual é a figura mais importante que tem aqui para o carreiro. O importante dele já gera isso. Já, Allan Kardec já apareceu para as pessoas. Quem foi que você viu? Eu vi Allan Kardec todo de branco. Né? Porque o dia é mais importante para o cérebro do que a noite, tá certo? Se nós fôssemos adaptados na evolução a enxergar melhor a noite, o que apareceria para nós era uma escuridão maravilhosa, né? Mas como não é isso, os nossos olhos estão adaptados para o dia, o cérebro vai mostrar para você o quê? Luz, saída. Eu não sei se é essa explicação. Não, pera, calma aí. Eu tô falando com o Carneiro, para que ele possa digerir a minha ideia. Sim. Então o que acontece? Então isso tudo existe na experiência de quase morte, onde essas pessoas elas são compensadas pelo cérebro, enquanto que o cérebro está tentando uma reconexão com o corpo para voltar novamente à vida. Tem uma conversa, só para fechar e colaborar. Na Revolução Francesa, algumas figuras que foram decapitadas na guilhotina combinaram com o Carrasco e já ouvi essa história. O olho, piscar o olho. Depois que fosse decapitada, 5 vezes, 9 vezes, 10 vezes, para mostrar que não morreu. Mesmo só a cabeça. O cara pegava a cabeça e apontava lá pro povão, e aí o cara... Isso é quando todas as redes neurais são desconectadas, porque um corte, uma guilhotina, corta todos os nervos, que poderia ser possível a vida. Aí já não é possível mesmo. Mas ainda existe um pouco de oxigênio ali, que faz com que a pessoa fique consciente por poucos segundos. Não, chega a minutos.
Minutos? Pela literatura, alguns casos eu chegaram não a ouvi minutos, eu já ouvi segundos, teve né? Caso, Mas teve tudo caso bem. de 2 minutos e alguma coisa. Que é foda, né? O cara já pescoço cortado. Não, porque assim... Mas aí são espasmos, não? Não porque é combinado. Eu combino piscar 5 vezes. Entendi. Eu combino piscar 9 vezes. Espasmo seria involuntário. aleatório. Involuntário, né? Involuntário, é. Mas, enfim. Então assim, cara, eu trabalho com o ateísmo. O meu ateísmo é somente negação de deuses. Porque eu não preciso de deuses para explicar o natural. Tá certo? E como eu vivo no mundo natural, eu não preciso dos deuses para explicar o meu mundo. Meu mundo é esse daqui, eu sou adaptado a este mundo. Se é um mundo sobrenatural, que Deus fique pro lado de lá, no seu mundo espiritual, eu não tenho um problema quanto a isso, ele pode viver a vida dele, eu vivo minha vida. Ele não me dá sinal de existência, nem eu dou sinal de existência.